Olá, tudo bem com você? Vem cá, você já parou para pensar que a crise climática pode simplesmente varrer uma série de espécies de plantas que podem não ser resistentes a esses impactos ambientais? Isso foi objeto de estudo de um grupo de pesquisadores que tem se dedicado a analisar o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados como tendência para criar plantas com mais resistência à crise e com absorção eficiente de nutrientes. Esses pesquisadores são do Centro de Pesquisa em Genômica para Mudanças Climáticas, que publicaram um artigo em outubro, no qual abordam as diferentes técnicas utilizadas para a obtenção de novas variedades e as tendências para a geração de transgênicos, sobretudo de plantas geneticamente editadas. Essa publicação foi uma iniciativa da Embrapa e da Unicamp, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e abre um leque enorme de possibilidades para profissionais da área de biotecnologia, para a comunidade científica, estudantes em geral, enfim, um assunto incrível. E quem nos conta sobre ele agora é a Juliana Yassitep, nossa convidada de hoje do Giro Ambiental, que é pesquisadora do Embrapa e também do Centro de Pesquisa do qual eu falei. Juliana, primeiramente, seja bem-vinda. Um tema que nos chama muita atenção porque acho que é urgente falar sobre isso, né? Bem-vinda ao Giro Ambiental. Obrigada, Mariana. Prazer estar aqui falando com vocês. Sim, né, a gente está vivendo um momento de extrema dificuldade, né? Aumento de temperatura, secas prolongadas, né, quebra de produção, quebra de safra em vários locais no mundo, né? Então, nosso centro de pesquisa se dedica a estudar, né, alternativas, né, para desenvolver plantas geneticamente modificadas e também desenvolver plantas que sejam inoculadas por micro-organismos, né, que conferem resistência à seca. Então, esse é o objetivo do nosso centro. O meu grupo de pesquisa, a gente trabalha mais focado, né, em desenvolver plantas geneticamente engenheiradas, né, através de transgenia ou edição de genoma, para que as plantas sejam tolerantes à seca. Como é que se faz isso em laboratório, Juliana? Eu não faço a menor ideia, acho que as pessoas de casa também acham que é coisa de ficção científica. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo, né? A gente tem plantas transgênicas no mercado desde o início da década de 2000, né? Plantas transgênicas para tolerância a insetos e herbicida, né? É o que está realmente no mercado. E agora vem uma nova fase, onde a gente está desenvolvendo plantas tolerantes à resistência à seca, né? Plantas tolerantes à seca e também melhorando a absorção de nutrientes. Essa é uma nova leva de variedades que estão chegando no mercado. Demora, não é fácil, demora muito tempo para poder desenvolver essas plantas, né? A gente precisa primeiro identificar um gene específico, né? Identificar aquele gene que vai conferir tolerância à seca, aí fazer essa engenharia genética de modificar as plantas, né? No nosso caso, a gente trabalha com milho, né? Então a gente modifica geneticamente o milho, a gente passa vários anos testando em laboratório, testando em casa de vegetação, testando no campo, para aí sim a gente desenvolver uma variedade que possa ir para o produtor e desenvolver bem nas várias regiões do país. Nossa, que incrível isso, né? Porque, como eu disse, acho que muita gente para pensar nisso como se fosse uma coisa muito distante, né? Ai, um dia, né? Aquela coisa de filme em que todo mundo larga o planeta Terra e vai buscar a vida em outro planeta. Na verdade, a gente já está assistindo a uma série de destruições ambientais, né, Juliana? Então, acho que vocês já vêm fazendo esse estudo, já antecipando o que pode acontecer. E o que pode acontecer futuramente aqui? Exatamente, a gente vem acompanhando, né, o aumento de temperatura, né, do planeta, e esses aumentos são pequenos, né, meio grau, 1 grau, mas isso afeta drasticamente o desenvolvimento das plantas, né, o aumento de um grau na temperatura pode desnaturar proteínas e a planta pode não se desenvolver fisiologicamente muito bem, isso tem um impacto grande na produção, né, ou então se faltar falta água, num determinado período de desenvolvimento, a planta não consegue reproduzir, então tem um impacto enorme na produção. Então essas alterações, né, no clima, a gente já vem percebendo já há algumas décadas, né, os cientistas já vêm reportando isso, e do nosso lado, a gente também tem que ficar contribuindo, né, prestando atenção, né, o que está acontecendo e tentando desenvolver, antecipar os problemas, né, a gente já vem desenvolvendo essas variedades agora, para daqui 10, 15 anos, elas possam estar disponíveis no mercado. Se a gente pudesse citar alguns exemplos de plantas que já tiveram esse impacto, né, das mudanças, que tiveram aí um déficit de produção, o que a gente pode mencionar, Juliana?
Já tem alguns anos, né, que a gente vem observando quebras de produção, né, principalmente milho e soja. Né? Então, 2014 teve uma queda de produção grande aqui no Brasil, recentemente teve uma queda nos Estados Unidos, esse ano também estima-se, né, que possa ter uma outra queda. Então, essas quedas de produção, elas vêm acontecendo já há alguns anos aqui no nosso país. Então, não existe nenhuma variedade ainda super adaptada a uma condição de alta temperatura ou de seca. Né? Então, o pessoal faz manejo, né? Os agricultores, eles tentam manejar melhor, né, a produção, mas tem época que não tem o que fazer, né? Então, do nosso lado, o que a gente tenta contribuir é fazer com que plantas sejam realmente tolerantes e consigam passar por períodos longos, né, de seca, sem causar uma perda de produção. E aqui em Campinas isso já acontece, esse estudo já há muito tempo, né? Sim, a gente já vem se dedicando desde o final de 2018, né, desenvolvendo essas plantas, né? Então, como você perguntou no começo, não é uma coisa simples, né? Primeiro a gente tem que começar a estudar os genes. Então, a gente usa variedades que crescem, variedades não, plantas que crescem em regiões de seca, né? Então, uma das espécies que a gente usa como modelo para identificar genes são plantas da Serra da Canastra, né? Onde elas passam por períodos de mais de 6, 7 meses de seca, né? Passam também por queimadas, né? Então, a gente estuda o genoma dessas plantas para identificar genes. Uma vez a gente identificando aquele gene que está contribuindo para o crescimento daquela planta naquela condição, a gente coloca ele em milho. Então, a gente faz essa modificação genética em milho. Isso também demora um tempo para a gente conseguir essas plantas geneticamente modificadas ou editadas, e depois a gente começa as fases de teste. Então, a fase de teste em casa de vegetação, né, lá no laboratório, depois que isso vai para o campo. Então, hoje, no nosso centro de pesquisa, a gente já tem plantas sendo testadas em casa de vegetação, onde a gente está conseguindo observar alguns efeitos positivos, né? Que elas estão realmente tolerando um pouquinho mais a seca do que uma planta que não tem essa modificação genética. Mas ainda não é um produto comercial, a gente ainda não testou no campo e ela não está disponível para o produtor. Inclusive o milho, né? Você mencionou o milho. O milho foi o tema de estudo do artigo que vocês publicaram no dia 14 de outubro, né? O que é que o milho tem que acaba virando case para entender essas plantas em geral? O milho é uma planta modelo, né, na parte genética, né, existe bastante pesquisa realizada em milho, então você tem bastante recursos genéticos, informações para poder desenvolver, e além de ser uma cultura muito importante mundialmente, né, então para o Brasil e para o resto do mundo, o milho é uma cultura muito importante. Então, a gente escolheu o milho como esse modelo, mas muitas pesquisas que a gente desenvolve aqui, elas podem ser adaptadas para outras culturas. Né? Então, esse é o objetivo. A gente usa milho porque é uma cultura economicamente importante, ela é modelo para os estudos genéticos, mas muitos dos genes que a gente testar em milho, e se a gente observar um resultado positivo, eles podem ser transferidos para outras culturas. Que interessante. É sempre muito legal, Juliana, eu trazer os entrevistados aqui, né? O pessoal que já nos assiste há um tempo já sabe, né? A gente adora ficar sabendo do que a ciência vem fazendo, produzindo, a pesquisa, né? A gente acha incrível, mas eu acho muito triste porque eu acho que a gente não precisaria ter que pesquisar isso se vivêssemos num mundo sustentável, né? Qual que é a emergência hoje para a pesquisa, para a ciência? Qual que é a nossa insegurança hoje? Assim, as pesquisas elas demoram muito tempo, né? Então, mesmo que a gente está percebendo já hoje um problema, um aumento na mudança, né, no clima, essa mudança pode ser muito pior e a gente pode não acompanhar, né? Porque dependendo de como o ser humano está desenvolvendo, né, como a gente explora os recursos ambientais, essa mudança ela pode ser acelerada. Então, toda pesquisa que a gente faz aqui ou que o resto do mundo faz em diferentes áreas pode não ser suficiente, pode não acontecer na velocidade que a gente precisa, né? Dependendo de como a gente cuida do nosso planeta. Né? Então, esse é o desafio que a gente vive, né? A gente tenta aqui desenvolver na melhor velocidade que a gente pode, mas dependendo de como a gente trata o nosso planeta, como a gente usa os recursos renováveis, né? Tem toda uma série de mudanças, né? Que a gente sabe que deveria estar fazendo e às vezes a gente não faz, né? Como sociedade. Pode ser que muitas vezes a gente não consiga chegar a tempo para desenvolver, no nosso caso aqui, plantas, né, que possam crescer bem naquela condição extrema de ambiente. Quem tiver interesse, Juliana, para ler o artigo, aonde é possível acessá-lo?
Na página do nosso centro, esse artigo está disponível, então se você googar GCCRC, você encontra a página do nosso centro de pesquisa, e lá encontra esse artigo e vários outros do nosso grupo, e também, né, se alguém tiver interesse, né, quem está assistindo tiver interesse de fazer estágio com a gente, trabalhar com a gente, se tem essa vontade de entrar em contato e vir aqui, né, a gente está de braços abertos esperando todo mundo para trabalhar e quem sabe desenvolver plantas mais tolerantes a seca e calor. Ó, que legal, eu adorei esse giro ambiental, porque a gente trouxe conteúdo ambiental, já tá gerando emprego aqui para quem está assistindo. Sim. Que legal, obrigada, viu, Juliana, pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês e uma nova excelente temporada de estudos aí. Ah, bom, muito obrigada, Mariana. Até mais. Ó, tá vendo quanta dica boa que a gente traz aqui no Giro Ambiental? Não é só conteúdo não, a gente sempre vai agregando, a gente que é jornalista também vai descobrindo no processo, e isso é que é a parte mais legal de estar aqui no estúdio da TV Câmara Campinas. Muito obrigada por mais uma edição, mais uma companhia, sempre muito bom, queria poder abraçar todo mundo, mas ainda não dá, quem sabe em breve. Mas agradeço e te espero para a próxima edição. Até! Tchau, tchau!